terra dos fortes. Tomando um coffee, não mais pela manhã, mas pela tarde. A minha palavra tem autoridade nos 4 cantos da terra. No ano passado, eu tive uma revelação. Quem sabe? Qual foi a revelação? Já estou a trabalhar agora. Então, não faça só por fazer. Se haver mais ou menos necessidade, segundo os deveres que tu tens de passar onde ele está, não lhe fuja. Ou quando ele vier, vais ver agora. Vais já contar testemunho agora. Se ele trabalha próximo de ti, ele vai ver como ele vai tremer. Eu tive uma revelação da parte do Senhor, do meu pai que me enviou. Ouviu, Marlena? Bombeira? Marlena de Oliveira. Sabe? Me foi revelado que daquele dia em diante, olha, John Cardoso se lembrou, minha palavra não teria oposição nos 4 cantos da terra. Nos 4. Não, vocês não entenderam. Isso aqui é uma bênção muito grande. Nos 4 cantos da terra. Isto é, começando. Qual é o leste da África? Aliás, do mundo. É o Japão, né? Do Japão à América. Sei lá. Sim. Japão ao Brasil. Do norte. Qual é o norte mais norte? Lá dos Alascas, sei lá. Eu acho que temos que olhar para o norte da Europa, né? O que é que está no meio? A África está no meio, mas está embaixo no sul. Lá no norte, até a África do Sul, que é o sul mais sul. Então vamos falar dos mares. Do Pacífico ao Atlântico. Não, Pacífico não, é Índico, né? Do Índico ao Atlântico. Da Antártida para o Ártico. Domingas Moaçu Minga, sem oposição. Do Pacífico ao Atlântico. Acima da Noruega, né? Sim. Lá na Antártida. No norte dos nortes. E no sul dos sulos. Aqui no Oceano Ártico. A região mais gelada do mundo. É no sul. Não estou a falar o sul do planeta. O sul, o mar mais ao sul. Pacífico ao Índico. Aí é. Sim, tem razão, Jackson. Do Pacífico ao Índico, da Antártida ao Ártico. Não teria oposição à minha palavra. Quer dizer que nos 4 cantos da terra, aonde habita um homem, um animal. Quem se lembrou? Um animal! Onde habita um homem? Um animal! Até onde não tem animais. Aí na Antártida não tem animais. No Ártico, aliás, aqui no sul. Aquilo é muito frio, não tem vida aí, parece, né? Ou tem vida marinha aí? Até os seres humanos ainda não chegaram lá. Sabiam disso? Ninguém consegue chegar aí no sul da África do Sul. Aqui mesmo no Oceano Ártico. É muito gelado, que ninguém conseguiu ainda explorar. Lá na Antártida já foram lá nas Alascas e outros. Mas aqui embaixo não. Dizem que lá onde está onde está preso o Apolion, são os homens que falam isso. Os homens gostam de inventar. Dizem que o Apolion está preso lá.
tem lá criaturas ferozes aprisionadas lá. Não. Apollyon não está no sul nem no norte, está nas partes mais baixas da terra, onde tem o seu trono. Apollyon, e na Angola também, claro. Apollyon está em Angola. Glória a Deus nas alturas. Vocês sabiam que o Apollyon está em Angola? Primeira vez que eu revelei isso ao mundo, parece que numa live. O Apollyon. Apollyon não tem nada a ver com Satanás. Ursos polares aonde? No Polo Sul? Não, aí não tem. No norte sim. No sul. Nem homem conseguiu chegar aí. É muito frio, muito escuro lá. Qual Sibéria? Esquece isso. Sibéria está falando onde vivem os homens. Estou a falar aqui no sul, onde não vive ninguém. Aleluia. Ok? Então, vamos falar um pouco a respeito de viver na obediência. Sabem? O ser humano sofre porque ele anda na direção contrária de Deus. O que significa andar na direção contrária de Deus? Deus estabeleceu estatutos para os humanos, regras. Deus estabeleceu regras, estatutos, mandamentos para que os humanos pudessem andar nelas. Como disse Paulo, que Deus preparou boas obras para que nelas nós pudéssemos andar ou praticar. A palavra de Deus são essas regras, são esses estatutos, este mandamento estabelecida por Deus, que é a palavra de Deus, para que os humanos pudessem andar nela. E os humanos andarem nos estatutos, nas regras que Deus estabeleceu, os humanos teriam paz consigo mesmo. E também teriam paz com os outros. E acima de tudo, teriam paz com Deus. Você sabia que havia uma inimizade entre o mundo e Deus, entre os humanos e Deus, muito grande, divórcio, separação, desde o Éden. Foi assim que 2000 anos depois, aliás, há 2000 anos atrás, não depois, há 2000 anos atrás, Deus fez reconciliação com os humanos. E essa reconciliação foi manifesta através do seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz para a redenção da humanidade. Por isso Jesus aparece e é chamado e conhecido como o intercessor, o advogado das nossas confissões. Ele é o nosso advogado e bispo das nossas almas. É Ele que está no meio entre Deus e os humanos, intercedendo por eles. É Ele que veio fazer a reconciliação, a ponte. Quando Deus tinha abandonado o homem, através do homem se afastar de Deus, então o próprio Deus, não o homem, veio fazer reconciliação com os humanos, e essa reconciliação, ele criou uma ponte que é o seu Filho Jesus, como um advogado que intermediou este conflito, esta inimizade entre homens e Deus. E assim o Pai se compadece hoje com os humanos através do seu Filho. Agora, depois que foi feito o sacrifício, depois que foi feito o sacrifício da redenção, da reconciliação, que é também a salvação da humanidade, então esse mesmo Jesus deixa regras para as pessoas entrarem na reconciliação. Esse mesmo Jesus deixa estatutos para que todos os humanos pudessem voltar para Deus. E ele diz assim,
sem mim nada podeis fazer. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Isto é, vocês querem vir para o Pai? Então passam por mim. E ele disse que ele também é o caminho para chegar até o Pai. Que ele também é a porta para chegar até o Pai. E que o Pai é mesmo ele, está nele. E ele está no Pai. Por isso não disse quem quiser ir, não, vir ao Pai. Tem que passar por mim, não é ir, vir. Quem sabe, entende da língua portuguesa sabe. Vir é aqui. Para mim, vir aqui, onde eu estou. Ir é no outro lado. É outro caminho. É outra figura, é outra personalidade. Ir para Luanda. Eu não posso dizer ir para Luanda. Se eu estou em Luanda. Vir para Luanda. Eu não posso dizer vir para Portugal. É ir para Portugal, porque eu não estou em Portugal. Agora Jesus está a dizer, quem quiser vir no Pai, tem que passar por mim. Então o Pai está nele, e ele está no Pai. Bom, não é isso que eu quero falar, esse mistério que ainda para muitos é mistério, mas para outros já foi desvendado. Mas quero falar da obediência. Então esse Jesus estabeleceu regras para você vir para o Pai. E as pessoas querem vir para o Pai sem seguir as regras que ele estabeleceu. Essas regras é ele próprio, porque ele é a palavra. Então, você não queres obedecer a palavra, não queres fazer o que ele estabeleceu, ordenou. Como é que você vai vir para o Pai? Não é possível. Por isso as pessoas estão longe e vivendo uma vida em rebelião, em desobediência com Deus. E assim estão em pecado. E assim estão longe de Deus. E assim continuam como escravos. E assim continuam como condenados. Preguei isso ontem no programa da rádio. Jesus dizendo assim, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas há um filho livre do pecado que liberta os pecadores do pecado, da escravidão do pecado, que é Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o mesmo Jesus disse que o escravo que comete pecado, que é escravo do pecado, jamais vai permanecer em casa. Somente os filhos. Os filhos vão permanecer em casa. Quem são os filhos? Os que foram libertos do pecado. Pelo Filho de Deus. Ou então o primeiro filho de Deus, primogênito do Pai. É que liberta os escravos para se tornarem filhos de Deus. E esses filhos de Deus é que vão permanecer em casa. Mas os escravos, isto é, que cometem pecado e se tornam escravos do pecado, os que foram vencidos pelo pecado se tornaram servos do pecado, não vão continuar em casa. Só os filhos é que continuam em casa, não vão permanecer. Só os filhos é que vão permanecer em casa. E por isso a desobediência tem custado muito caro para a humanidade. Isso tudo que você está vendo é resultado da desobediência. As pessoas fazendo o que Deus não ordenou. Veja só, Deus ordenou e Deus ainda ordena. Como assim? Deus ordenou e ainda ordena. Porque o mesmo Deus que falou ainda fala. Uma coisa que ele não faz é violar a sua palavra. Uma coisa ele não faz é contrariar a sua palavra. Uma coisa ele não faz é voltar a falar o contrário do que ele falou. O que ele falou ontem é o que ele está a falar hoje. O que ele está a falar hoje é o que ele vai falar amanhã. Os mesmos estatutos ontem são os mesmos hoje. Por isso você controla que os seres humanos mudaram os estatutos de Deus por causa do momento, por causa do contexto, por causa da condição em que se encontram. E eles acham que a palavra de Deus deve ser amolgada, deve ser mudada segundo os humanos e as culturas desse povo, dessa geração. Não! Deus é o mesmo ontem e o mesmo hoje e amanhã para sempre. Os humanos é que devem mudar e não Deus. Deus não muda. Nas duas coisas imutáveis, sabe o que significa imutável? Aquele que não muda. Imutável, não pode mentir, não fala o contrário. Ele vela pela sua palavra, não somente para que se cumpra, mas também para que os humanos possam andar nelas. Ele não obriga ninguém para que ande na sua palavra, mas ele instrui, adverte, exorta, admoesta os humanos que
não andarem na minha palavra, já estás mortos. Não é que vais morrer, já estás mortos. Não obedecer os meus estatutos, já estás mortos. Não andar conforme a minha vontade ou as minhas regras, já estás mortos. Podem me bajular, podem falar bem de mim, podem fazer coisas boas, podem falar ao mundo que eu sou, eu existo. Ainda assim vocês são rebeldes. O rebelde é semelhante ao feiticeiro. Deus está a dizer que o pecado da rebelião é semelhante à da bruxaria. Então o que é isso, rebelião? É desobedecer, é se rebelar, é fazer o contrário o que Deus manda. Eu disse que aquele Deus que mandou ainda manda. Veja só, é possível e tem sido assim, que Deus vem até você e Ele te manda fazer algo, ok? Só que nada Ele vai te mandar fazer agora que não está escrito, que não ordenou. Ele nunca vai te mandar para você fazer algo que viola o estatuto. Mais ou menos, eles nunca vai te falar, olha, vai dormir com a tua vizinha. Eu sou o Senhor que estou a falar isso. Deus não faz isso, porque Ele não é Deus dos adúlteros. Como é que Ele vai te mandar roubar? Pode roubar, é para o sustento da família. Eu estou nisto. Pode mentir, é para você escapar da morte. Pode fazer isso. Pode. Não, Ele nunca vai te mandar fazer nada senão segundo a sua vontade. A sua vontade já está plasmada, está escrita na sua Constituição. E assim Ele volta a falar o que Ele já falou. Estou falando, volta a falar diretamente. Tem o Deus falar com o mundo, com a humanidade. Esse livro é Deus que falou com a humanidade. É Deus que falou com o mundo na sua generalidade. Quer os que daquela geração, quer os das gerações futuras. Agora, esse mesmo Deus é vivo e a sua palavra é viva. Sabe por que a palavra de Deus é viva? Porque o que falou a palavra também é vivo. Se o que falou a palavra estivesse morto, então essa palavra não seria viva. Seria uma história descartada, coisas do passado. Mas ele vive, então ele ainda fala. Vamos ver aqui no livro de João 21. Vamos encontrar uma história caricata dos apóstolos, os frustrados. O mestre morre e eles todos frustrados, dispersos, alguns dispersos, como os dois a caminho de Emaú, Tomé, que nem se sabe onde é que ele estava, Judas, que já se matou. Estamos a ver os outros ainda continuavam juntos, mesmo com fé, mas ainda assim tremendo, e por isso estavam escondidos, por causa do medo dos judeus, tremendo, por causa do que aconteceu com o mestre deles, que é o teu mestre também, Jesus de Nazaré. Agora você veja, num desses dias, se levantou Simão Pedro, o pescador, o ex-pescador, preste atenção, o ex-pescador, que teria sido vocacionado para acompanhar Jesus e depois se tornar pescador de homens, porquanto voluntariamente ele largou tudo e seguiu o Senhor, porquanto o Senhor o chamou. Não foi voluntariamente uma atitude dele para seguir o Senhor, foi o Senhor que o chamou e ele voluntariamente deixou tudo e seguiu o Senhor. O Senhor não lhe pressionou, não lhe obrigou nada. E ele deixou o barco, a família e tudo e seguiu Jesus Cristo. Naquele dia da pesca maravilhosa, porquanto o homem ficara chocado com um grande milagre que aconteceu, de dia lançando as redes segundo a ordenança de Jesus, e ele disse, segundo a tua palavra, eu vou lançar sobre a tua palavra as redes, porque tendo passado uma noite em terra e nunca pescamos nada, mas agora tu mandas, eu vou lançar. E porque o Senhor mandou, ele lançou e teve uma pesca maravilhosa. Na mesma mensagem, estou no mesmo sentido. O Senhor mandou e ele obedeceu e assim teve uma pesca maravilhosa. E ele assustou porque ele era pescador périto, conhecia a pesca e as regras do mar, aquilo tudo aí, que o pescador conhece o mar, conhece não profundamente, mas a miúde um pouco, Itália, não sei quem, todos conhecem, tem muitas histórias no mar,
conhece qual é a hora de pescar, qual é a hora que o peixe vem, tudo aquilo aí, qual é o momento bom, qual é o tempo bom, se é do frio, calor, papapá. Aí, ele vendo aquela pesca, ficou chocado que não é possível, como um pescador périto, lançar a rede de dia e ter uma pesca, hein? Como ela é famosa, maravilhosa. Não é possível, humanamente falando. Então ele se prostra, reconheceu que ele estava diante de um santo homem de Deus. Não que é a primeira vez que ele teria vindo Jesus. Se você controlar a história, vai ver que quem lhe levou até Jesus foi o seu irmão. E não vamos nos fazer de tolos e não buscarmos um pouco aqui, um pouco ali. Pois Jesus disse que todo escriba bem entendido na matéria é semelhante a um pai de família que tira dos seus vasos coisas velhas e novas, um pouco aqui, um pouco ali. Ok? A Bíblia funciona assim, a sua interpretação é assim. Mas na carne, toda interpretação vai te dar a heresias e erros. Agora você veja, isso é um Espírito do Senhor, claro, é na carne. Ele conhecia Jesus. Pedro foi levado por André, seu irmão, e lhe apresentou Jesus. Ok? Agora você veja. Ele se prostra. Quando ele foi apresentar Jesus, não se prostrou. Não teve surpresa como mais ou menos de Natanael. Não falou, tu és o rei de Israel. Como tu sabes? Quem te mostrou? Aquilo tudo que aconteceu com Natanael. E disse, agora creio que tu és o rei de Israel. Depois que ele duvidou. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia, não sei quem. Para Pedro não, foi uma coisa normal. Seu amigo, seu irmão, aliás, André disse, olha, meu irmão, vou te mostrar o Cristo que nós estamos a esperar. Me leva lá. Ele viu? Nem bem nem mal falou. No caso de Natanael. Agora está a ver já um outro dia. Esse não é o primeiro, não. Da pesca maravilhosa. Agora, na pesca maravilhosa, também não se assustou quando ele falou, lança as redes à direita do mar e vais achar. Hã? Não, a direita não. No alto mar. A direita é agora. Lance as redes no alto mar e achareis. Não ficou espantado. A única coisa que ele falou, olha, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Mas não ficou espantado. Mas quando ele teve aquela grande pesca, ficou espantado. E quando ele chegou, se prostrou diante de Jesus, tremendo, com pavor, tremor e terror e temor. E ele disse, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ouviu? Jesus disse, não temas. De agora em diante eu vou te fazer pescador de homens. E ele logo entendeu. Era um analfabeto muito inteligente. Apesar de muitas emoções à flor da pele. Logo entendeu que ele estava a ser vocacionado como foi vocacionado o irmão dele. Veja que na primeira, quando lhe mostraram, Jesus não lhe chamou. Pedro lhe levou, Jesus não lhe falou, siga-me. Mas dessa vez Jesus lhe fala, siga-me. E ele entendeu, ok, eu e o meu irmão fomos vocacionados. Assim como o meu irmão André era discípulo de João Batista, agora é discípulo dele, eu também. Uau! E largou tudo. E seguiu Jesus. Mas 3 anos depois, Jesus não morreu sem lhes avisar. Mas isso tudo estava encoberto. Nem poderiam entender, porque o Espírito Santo, aleluia, não tinha lhes revelado, porque não tinha o Espírito do Senhor. E o próprio Pai permitiu que isso acontecesse assim. Estavam como dormindo. Todos as alertas que ele iria morrer, sabe? Era como se fosse que era uma conversa que não era para eles. Uma linguagem estranha. Porque as mentes estavam bloqueadas. Agora, essa realidade aconteceu. E o mestre morre. E num desses dias, ele deseja voltar para a pesca. Como todos estavam juntos, mesmo menos os que estavam dispersos. Então ele disse, vou pescar. Pedro disse, vou pescar. O filho de Simão. Também nós vamos, disseram eles. E foram, e subiram. Nós quais? Os seus companheiros. Os outros discípulos. Que estavam lá, claro. E foram. E chegaram, foram no mar. Lançaram as redes e não apanharam nada. Por que não apanharam nada? Quem é que mandou Pedro voltar para a pesca que ele largou? Quem é que lhe mandou ir pescar? Porventura o Senhor não lhe falou, siga-me, follow me, e eu vou te fazer pescador de homens. Por que ele não tinha que esperar? Aliás, ele lhes falou, esperem por mim. Esperem. Não saiam de Jerusalém. Sereis revestidos
do poder para começarem a pescar. Recebereis a virtude do alto. Não, frustração. A esperança demorada enfraquece o coração. Então o homem ficou frustrado, viu que estava tudo perdido. Então preciso voltar para o meu antigo emprego, minha empresa. E foi recuperar o barco que sei lá que estava onde, lá na casa da sua sogra. O homem que só aparece a sogra dele, não aparece nem filho, nem mulher. Se tinha sogra é porque tinha mulher, ok? Estava lá na casa da sogra, abandonado, foi recuperar, estava lá na praia, como é que é, foi recuperar o barco e voltou, só que passaram uma noite inteira e não pescaram nenhum peixe, nenhum. Voltaram frustrados. Mas por que não pescaram nada? Porque estavam a andar na direção contrária. Pedro tomou uma atitude errada e todos os outros seguiram a mesma atitude. Até os que nunca foram pescadores. Ouviu? Frustrados e com fome. O mais caricato não é somente que não pescaram, também não tinham comer. Não tinham que comer. E assim, quando eles voltavam famintos e sem peixe nenhum, cruzaram um homem que estava na praia, que lhes perguntou: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? E o que eles responderam? Negativo, não temos nada. Não, não. Filhinhos, no versículo 5 diz assim: filhinhos, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Ok? Tendes alguma coisa de comer? Não. Nada apanharam naquela noite. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por que não lhe reconheceram? Porque eles conheciam aquele Jesus que esteve no meio deles, agora era um Jesus espírito, um Jesus transformado, um Jesus que para você lhe reconhecer, isto é, se você já lhe viu fisicamente, estou a falar a eles que lhe viram fisicamente, para ti não é lhe reconhecer, para lhe conhecer, você precisa andar na obediência. Eles estavam na desobediência, poderiam reconhecer Jesus como? Não é possível. Estavam na desobediência. Os rebeldes não conhecem a Deus. Os que andam na direção contrária à vontade de Deus não conhecem a Deus. E porque eles não conhecem a Deus, então eles andam de noite. Porque só Deus é a luz. E porque eles andam de noite, então eles vão tropeçar e vão cair na cova. O mesmo Jesus disse: o dia não tem 12 horas. Somente quem anda de dia é que não tropeça. Porque é só de dia que tem luz. A noite não tem luz. Quem anda de noite tropeça. Porque a noite não tem luz. Tropeçar para onde? Para a cova. Qual cova? Da condenação eterna. É isso que está acontecendo na terra. Os homens andam em desobediência. Você mesmo que prega o evangelho, foste abrir igreja. Você sabia que vais para o inferno se você continuar assim? Tu foste abrir igreja, pregas o evangelho. Quem te mandou você abrir igreja? Tu pregas o evangelho que você não vive. Você está em desobediência à palavra de Deus. Você foi abrir igreja. Você é um rebelde. Não te mandou. É você próprio que se mandaste. Há um homem que me mandou. Um homem rebelde que te mandou. Que ele também está em rebelião. O rebelde gera rebeldes. A serpente gera serpente. Você prega o evangelho que você não vive. Você está em desobediência. Você creu num Jesus que você não ama. Você está em rebelião. E você anda de noite. E você não conhece Jesus. Viu? 3 anos coabitaram com ele, mas não lhe reconheceram. Porque estavam em direção contrária. Mas quando estavam no lugar que ele lhes colocou, lhe reconheceram. Não, calma aí. Quando o Senhor apareceu no meio deles, lhe reconheceram. Aí na praia, porque não é o lugar onde o Senhor lhes mandou, não lhe reconheceram. Sofrimento é muito grande. Fazer o contrário ao que Deus manda. O sofrimento é muito grande. Fazer o que você acha. Não o que Deus acha. Quando nós fizemos o que achamos, nos tornamos senhores de Deus. E Deus como nosso escravo, e nós somos os senhores que ditamos as regras. Eu acho. E que Deus se aquieta. Aquieta-te, ó Deus.
Quem mando eu? E Deus vai te falar, eu vou te mostrar que eu sou o Senhor. E vais bater com a cara na parede e depois vais perguntar, Senhor, e agora? Não te apanhei? E muitos deles estão a gritar, Senhor, é no inferno. E o Senhor está a lhe responder, não te apanhei? Eu não te disse que eu mando nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu não te disse que comigo, aleluia, se você entrares em duelo, você vai ser sacrificado. Eu não te disse que eu não tenho outro igual a mim. Eu não te disse que não tenho opositor. Eu não te disse que ninguém pode contra mim. Assim como os filhos desse mundo que acham que são poderosos reis, os poderosos ricos, os falsos profetas, feiticeiros, acham que eles são alguma coisa. Vocês não são nada, como coisa nada vocês são diante daquele que criou os céus e a terra. E vocês também que falam isso. Vocês também falam isso. Deus é grande, Deus é grande. Vocês não lhe amam, vocês são como coisa nada. Vocês são rebeldes. Quem não faz a vontade de Deus é rebelde. E quem é rebelde vai morar em terra salgada onde não tem vida. Isto é no inferno. Ok? Saibam disso. Não adianta bajular Deus, falar Deus é bom, tua palavra dele, ou vós, filhos do maligno, e vocês falais bem de Deus, mas porém não vivem Deus, não amem Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Porventura todo pai não tem honra, todo Senhor não é temido. Pai, então se eu sou vosso Pai, onde está a minha honra? E se eu sou vosso Senhor, onde está o meu temor para com vocês? Entenderam? Understand? Aí estavam agora em sofrimento. Sofrimento de repreensão. Sim, porque aqueles a quem ele ama, quando eles se desviarem, vai lhes açoitar os açoites do amor. Aqueles a quem ele ama, quando eles se fazerem o que ele não mandou, vai lhes castigar com os castigos de amor, porque ele açoita aos seus filhos e repreende aos que ele ama. E se com a repreensão eles não se aprumarem, então a repreensão que vem já não é por amor, não serão açoite de amor, açoite da destruição. Não, você não entendeu. Deus repreende aqueles que ele ama e açoita os que ele chama por filhos. Ok, essa repreensão e açoite é para eles mudarem, para aprenderem a não fazerem mais o que eles acham. E assim entrarem no caminho e se submeterem à vontade de Deus. E todos os dias da sua vida. É verdade que ainda vai voltar a açoitar aqueles que se desviarem quando um dia foram açoitados. Não pense que só uma vez que ele açoita. Quantas vezes ele vai açoitar você. Mas se no açoite você não voltar e continuar, não vai vir te açoitar mais com o açoite da misericórdia ou do amor. Ele já não vem com vara. Vem sabe com quem? Quem sabe? A vara é para os seus amados, para as ovelhas e os lobos. Lobos, o pastor usa a vara para repreender o lobo? Não. Cajado. O cajado já é para quebrar até ossos, né? Ok? Aqui no sul do país chama-se canjavite. Arrebenta na cabeça um canjavite ou uma espada, aí está tudo copiado. Ok? Então, eles não foram repreendidos para serem mortos, não foram açoitados para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Pai seja glorificado. Então, esse sofrimento em vão não foi para eles morrerem. Uma repreensão para eles voltarem no caminho. A falta de comida, sim. Uma repreensão para eles voltarem no caminho. Em outras palavras, o Senhor estava a dizer, Pedro, eu não te chamei para você ser pescador de homens, como você voltaste para a pesca do quê? Dos peixes. Você não tem paciência de esperar até quando chegar a hora que eu determinei, que o Pai determinou, que eu vos avisei. Eu não vos falei que tem uma hora que vocês vão receber o poder do alto e vocês começarão a pescar, como você voltaste na pesca, aleluia, antiga. Como assim? Seu frustrado, viu agora o que eu faço?
Quem anda na direção contrária à minha vontade não vai pescar nada. Quem faz o que ele acha contra a minha vontade é só desespero, é só frustração, é só sofrimento, é só dor, é só agonia. Então volte, Pedro. Hein? Veja só, Pedro, até levaste os seus companheiros ao mesmo erro. Assim como foi Lúcifer que entrou no erro e arrastou outros anjos para o erro e eternamente hoje estão condenados. É isso que você fizeste, Pedro. Ouviu? Pedro, onde está Judas Iscariotas? Viu? Judas está onde? Durante os 3 anos andou enganando, até que amou o século presente, até que me paiou, até que me vendeu, até que foi atrás do dinheiro e morreu. E você também quer seguir o caminho de Pedro? Eu não te disse que eu teria intercedido por você para que a tua fé não desfalecesse? Ainda continuas, ainda ontem que você me rejeitou e disseste que não me conhecias, por quanto você assumiu que poderias morrer em meu nome. Ou então, no meu lugar, e eu te disse que antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes e você duvidaste. Não me negaste, hoje agora estás aqui na pesca. Viu o que eu faço? Eu faço isso com os meus amados. Quando os meus amados saem do caminho, eu lhes amparo, eu lhes abandono, eu lhes entrego na mão do inimigo para serem atormentados. E quando eles voltarem, eu os recebo outra vez. Aleluia. Pois minhas misericórdias são novas a cada manhã. Eles não passam. Eu sou o Senhor, Deus compassivo, tardio em ira, grande beneficência, aleluia, que o culpado eu não tenho por inocente e que visito a iniquidade dos pais até os filhos da 3ª, 4ª geração, mas também eu me compadeço com os meus milhares de geração daqueles que fazem a minha vontade, para visitar seus descendentes até milhares de geração para lhes fazer o bem. Eu prometi na minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, então vós sereis meus amigos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês andarem nas minhas escrituras, então vós sereis meus amados. Aqueles que fazem o que eu mando, esses são os que me amam. Os que me amam serão amados por meu Pai. E nós viremos e faremos morada neles. Ouviste, ó Pedro? Agora você está a fazer o contrário. Viu o sofrimento? Agora voltem. Voltem para mim e eu voltarei para vós. Aleluia. Não, deixa eu vou voltar para trás. Ele falou, ele ainda fala. Ouviu? O que ele falar hoje é o que ele falou ontem. Há ordenanças diretas e executivas. Ai daquele que não fazer o que lhe foi orientado, ordenado. Só sofrimento. Ai daquele que não andar no que está escrito. Só sofrimento. Até a morte. A não que seja rápido em se reconciliar com Deus. Através da confissão e do arrependimento das obras mortas. Crendo que fiel é Deus para nos perdoar. Pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ouviu? Esses todos estão a pregar o Evangelho, estão em rebelião com Deus. E o sofrimento está a lhes seguir. Por isso todos estão doentes, têm câncer, andam com 3 pés, apanham AVC, pregadores com AVC, com câncer, sida, com tudo. Por quê? São rebeldes. Fazem a obra do Senhor com fraude. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. O enganador não vai longe. Pode se gloriar na mentira, mas a sentença virá. Paulo disse que muitos seus pecados serão revelados depois de serem julgados. E outros depois de muito tempo. O julgamento começa na casa de Deus. Eu disse outro dia que vocês, o evangelho da falsidade, tiveram paz na terra porque não havia se levantado alguém na terra que mexeu com as trevas na terra. Eu disse, esses reis que vocês chamam de vossos parceiros, vossos irmãos, vossos pais, vossos amigos, eles vão se levantar contra vocês quando aparecer alguém que ameaça a estabilidade deles. Não com o vosso evangelho de brincadeira, de mentira, porque vocês poderiam ameaçar os príncipes desse mundo. Não. Satanás não expulsa Satanás. Isso existiu a irmandade e acabou. E andaram na irmandade, na comunhão, não dos santos,
dos ímpios. E assim o mundo vos amou, porque não havia luz no mundo. Agora que a luz começou a brilhar na terra, e a mesma luz está a colocar em confusão trevas com trevas. Pois o segundo selo se abriu, e a inimizade é visível entre vocês, e a paz foi tirada no vosso meio, e vão se matar entre vocês, uns aos outros. Ouvistes? Eu disse que essa paz vai acabar entre vocês. Essa irmandade vai acabar, porque Deus prometeu, agora está a fazer a sua palavra, vos colocar entre vocês, uns aos outros. Estão a entender? Engana hoje, engana amanhã, depois venha o juízo de Deus. E eu vim para isso. E o meu juízo é verdadeiro, porque Ele me mandou para vir vos julgar. Apanhai-me as raposinhas que têm trazido dano na nossa era, porquanto a figueira já deu seus figos, e também já se faz ouvir a voz da rola na terra, e as flores começaram a exalar o seu aroma. Aleluia, pois o tempo da chuva, o tempo, glória a Jesus Cristo, da primavera chega, tempo da alegria, tempo de dançar, não é tempo de chorar. O tempo de chorar está a terminar. Vai terminar o tempo das vacas magras, o tempo do deserto, o tempo, aleluia, do maná. Vai começar o tempo de comer as espigas, aleluia, verde. Já não é mais do maná que descia do céu todas as manhãs para poder, glória a Deus, ser torrado ou cozido, aleluia, mas não poderia ser guardado para o outro dia, porque ela apodrecia só com o raio do sol quando passava às 18 horas e já não prestava mais senão esperar pela fé um outro dia pela manhã, a cada manhã, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Ele, segundo a sua imortalidade e fidelidade, sempre trazia maná para o seu povo, porquanto Ele havia prometido, e Ele assim o sustentou com maná durante 40 anos, mas depois que entraram na terra que mana leite e mel, a terra da promessa, cessaram os manás, e agora eles poderiam plantar e colher. Encontraram, aleluia, as boas oliveiras, encontraram os porros, as cebolas na qual eles tiveram saudade no deserto, encontraram as azeitonas, encontraram as uvas, encontraram as carnes assadas, que durante 40 anos tiveram saudade das carnes rezadas do Egito, encontraram o Jordão, os ribeiros, aleluia, que corriam na terra que mana leite e mel, a terra de ribeiros, a terra de chuva, a terra de orvalhos, terra dos montes, as pedras, aliás o ferro, que são como pedra, terra de ouro, das pedras infinitas, das joias infinitas, terra da safira, terra da esmeralda, terra dos diamantes, da prata e do ouro, a terra, aleluia, das peregrinações de Abraão, terra de Deus, cujos olhos de Deus, os 7 olhos de Deus, ou então a plenitude do Espírito do Senhor, da manifestação do Espírito, estava rolando sobre aquela terra, vigiando ela, porque ela prometeu essa terra ao seu amigo e aos filhos do seu amigo. Abraão, teus filhos, a 4ª geração, vai vir tomar essa terra. Eles sairão em terra escrava 400 anos depois, e eles virão cheios de riqueza, e eu vou introduzi-los aqui, porquanto eu te amei tanto, porquanto não me negaste entregar o teu único filho, eu também prometi te abençoar grandemente, e eu prometi que os teus filhos iriam possuir a porta dos seus inimigos, e eu prometi que os teus filhos seriam como as estrelas do mar que não podem ser contadas. Eu disse, e agora Deus estava a cumprir sua palavra, porque Ele é imutável e é fiel, e agora estão introduzidos na terra que mana leite e mel. Ouviu? E vocês também sereis introduzidos na terra que mana leite e mel. O avivamento vai começar agora, daqui a 4 dias, aleluia. Tendes 4 dias para vocês esperarem pela primavera. E os 4 dias que faltam são os dias para recolher as raposinhas que têm trazido dano na nossa era. Os 4 dias é para limpar a era. Os 4 dias é para começar a, aleluia, queimar a palha que nunca, com fogo que nunca vai se apagar. Os 4 dias é para apanhar as raposinhas, pois a rola já está a cantar, anunciando a sua voz, aleluia. A primavera vem. Os 4 dias, aleluia, para limpar a era. É para fazer um bom combate. É para chocar com os planetas do inferno. Os 4 dias é para dominar os poderes do abismo. Os 4 dias é para esmagar os poderes mundiais. Os 4 dias é para correr em direção ao Sinai, para ir ver Deus, aleluia, para falar com Deus, glória a Jesus, e para voltar e para vir fazer vingança sobre Jezabel e sobre os Acabes da terra. Os 4 dias.
Estão a entender? Não há culto que não será revelado. Eu disse no monte que essa paz vai acabar entre vocês. Que não houve alguém que pudesse impor na terra, perturbar Satanás para que vocês pudessem ver os reis que vocês chamam de vossos amigos a se levantarem contra vocês. Eu disse isso há 7 anos atrás. E é só para começar. Porque isso não depende de vocês. É o segundo selo que se abre. E a inimizade entre vocês vai ser ativada. Não que vocês eram amigos, porque no mundo não há amizade. Todos são inimigos, mas vivendo das hipocrisias e bajulações. Estão a entender? O que tu dizes? O governo já começou a fechar as igrejas. Já fechou a igreja do charlatão. Fecha a igreja do charlatão. A igreja de Deus vivo não se fecha. Quando o dono da igreja ordenar que se fecha, podem sorrir. Deixa eu vos dar um sinal. Quando vocês verem acontecer isso, dobrem o joelho e começam a dizer: obrigado, Senhor, aleluia. Porque é o fim da escravidão. Sabe? O dia que Faraó disse a Moisés: eu mato, Deus matou. E o povo saiu. Ok? Eu vos dei um sinal, né? Eu queria isso. Eu gosto. Eu quero que fosse já hoje. Eu já vos preparei? Não vos preparei? Eu queria que viesse. Aquele que querem que lhe fechem a igreja, não lhe fecham. Paulo Batazar. Há muito tempo que eu desejo, Paulo sabe o que estou a falar, que eu desejo que me fechem a igreja, não me fecham. Como então assim? Me ajudem. Eu queria. Diante de Deus. Não pense que estou a falar de boca para fora. Um certo dia, um Soba, já morreu tal Soba. O Soba, terremoto, né, Paulo? Eles estão a ouvir essa... Os pentecas estão a ouvir, estão a falar, esse homem insulta. Olha aí. Um Soba chamado Mampuia. O Mampuia foi me ameaçar a fechar a igreja. E disse que, por quanto o vosso líder não falou comigo a segunda vez, a primeira falou, o vosso líder não se apresentou no gabinete da direção do governo lá do bairro, como é que se chama lá, secretário, não sei como é. Então esperem que essa igreja vai ser fechada. E o meu rapaz falou a uma apoia: nós até queremos que fechem a igreja. E o Soba parou: como assim? Sim, nós estamos à espera e queremos. Isto é em 2012. Nós até queremos. Como assim? 2011. 12. E o Soba disse assim: vão comer o quê? Porque estava falando ao rapaz que vivia lá na igreja: vão comer o quê? E o rapaz respondeu: nós não dependemos da igreja. Não depende de quem? De Deus. Soba era um macumbeiro. Abanou a cabeça. Sabe o que ele falou? Vocês são igual ao vosso pastor. Ouviu? Porque se eles fecham a STN, vai dar juízo de Deus na terra. Sabiam disso? Se fecham a STN, vai ter juízo de Deus na terra. Vão arranjar problema. Até para os inocentes. E Deus é capaz de lhes incitar para lhes julgar.
Ok? Sabe por que seria calamidade para eles, começando do princípio até o fim, ou do cima para baixo? Porque eu estou na obediência à palavra. Olha o que Elias falou no Monte Carmelo. Deus, responda-me, mostra-te hoje em Israel que tu és Deus e eu sou teu servo. E tu me enviaste a fazer essas coisas. Isso que faz a diferença. Deus, servo de Deus, enviado de Deus. Não basta ser servo de Deus. Tem que ser enviado por Deus. O que você está a fazer tem que receber a anuência de Deus. Ordenança de Deus. E quem me enviou a abrir igreja foi Deus. Quem me enviou do céu para a terra foi Deus. Quem me mandou abrir igreja, sai da Universal, foi Deus. Larga a tua vida, larga tudo, foi Deus. Quem me mandou me esconder agora durante 7 anos foi Deus. Quem me mandou ir no monte, só tenho obedecido. Quem me mandou não coma mais nada. Já estou há 9 anos sem comer, senão só tomando líquidos. Por exemplo, já tomei o meu café, né? Esse é o meu almoço. Ouviu? Quem me mandou foi Deus. Então, toda vez que alguém tentar mexer com a minha segurança, minha estabilidade, a minha fé, eu vou lhe queixar diante daquele que me enviou. Elias lhes queixou diante daquele que lhe enviou. Pois Elias recebeu ordenança e a palavra do Senhor veio a ele e disse: apresenta-te a Acabe e eu vou dar chuva. E Elias se apresentou a Acabe e lhes queixou. Ele disse assim: eu sou teu servo e tu me enviaste a fazer essas coisas. E Deus, que é imutável e fiel, respondeu: tentem, vou vos queixar. Eu vou levantar as mãos, vou falar: ó Deus que me enviaste, responda-me, mostra-te a esta nação e ao mundo que tu és meu Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Quais coisas? Abrir igreja. Tu me enviaste a abrir igreja. Ainda vou lhe falar: eu era embora guarda, eu era embora professor, guarda. Eu era embora segurança do Alfa 5 e tu me apareceste e me disse: larga tudo, vai para Luanda. Oh, e como é que fica a minha família então? Não, deixa comigo. E como então? Vai. E eu larguei tudo. Estou aqui há 23 anos. Agora tenta vir mexer comigo. Senão vai ser igual ao coronavírus. Vou vos contar uma história, vocês que são novos. Coronavírus. Esta igreja apareceu com igreja fechada. Esta igreja cresceu, apareceu e cresceu com a igreja fechada. Eu estava no monte e começou o coronavírus na terra. E as medidas do saneamento básico foram aplicadas. Os confinamentos, as portas fechadas, esconde-te, fica em casa. Os templos fecharam as portas. Ok? Enquanto o homem estava escondido em casa por causa do coronavírus, as multidões estavam a crescer. Aleluia! Nas redes sociais, mais de 12, 13, não sei quantos grupos foram criados. Parece que cada dia se criava um grupo. Entravam os milhares, entravam. No tempo do confinamento, é o tempo que eu vi mais dinheiro na minha conta, é o tempo que mais almas me conheceram. É incrível, só Deus. O povo me conheceu naquele tempo, o povo se tornou membros naquele tempo, o povo, é o tempo que o poder aumentou. Eu brinquei com o coronavírus, eu só fazia assim o dedo, o coronavírus fugia, e quando abriram as portas, vocês viram. Aquela multidão que vocês viram, ela veio no tempo do confinamento. Antes do confinamento, a minha igreja só tinha 30 pessoas. Se tivesse 30 ou 40, estava cheia. Antes do confinamento. Domingo.
Se tivesse 40 pessoas, estava lotada até os dentes. Ok? Mas quando se abriu depois do confinamento, não tinha espaço para colocar as pessoas. Eu tinha que fazer 3 cultos. 3 lotados. As pessoas faziam bicha para entrarem. Os vizinhos começaram a dizer, esse homem foi na Índia. Como assim fui na Índia? Se nós todos estivemos confinados aí. Foi fazer feitiço? Sim. De noite para dia, não é possível. Nós conhecemos essa igreja. Essa igreja, as cadeiras estavam sempre vazias. Sim, não tinha espaço. Primeiro culto cheio, segundo culto cheio, terceiro culto, tinha 4. O quarto já que era vazio. Mais ou menos, algumas pessoas. Ouviu? E eu tinha a paciência de fazer todos os cultos. E foi assim que saímos da estalagem para esse grande templo com capacidade de milhares de pessoas. E a igreja está em franco crescimento. Nesse momento, a ISTN é a maior igreja dos imigrantes em Portugal. Resistam isso. Estou a falar aquelas igrejas dos imigrantes da língua portuguesa. Dentro de Lisboa, é essa aqui. Moçambique, o crescimento é explosivo. São Tomé está a vir com muita força. Follow me. Eu tenho 4 dias para caminhar em direção ao Sinai. Quem quiser jogar comigo, que venha. Eu quero ver Deus. Eu sou como Davi. Deus. Minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada. Para ver a sua glória, a sua fortaleza. Eu gosto do deserto, eu gosto de problema, gosto de perseguição, gosto. Vão, fechem. E vou me esconder. Sabe o que eu falo que é? Pelo menos assim, nem sábado nem domingo sairei. Agora é que tota. Vais ver as redes sociais como vão explodir. Vais ver. Vais ver o mundo como vai ficar agitado. Quando o homem está na obediência da palavra de Deus, tudo que acontecer contra ele é para o bem dele. Aqui não era para o bem dele. Estava, claro, o mal que se transformou em bem pela misericórdia. Porque eles andaram na direção contrária e sofreram e foram recuperados, creram, obedeceram e voltaram no caminho. Agora imagine no cenáculo onde eles estavam congregados. Não faltava comida, nem nada. Lá onde Deus lhe falou, não saiam, lá tudo lhes encontrava. E eu estou aqui, e ele me disse, esconde-te. E desde o dia que eu me escondi, o mundo anda com as patas no ar. 7 anos no esconderijo. 3 anos passaram, os 4 que faltam, a terra, tá vendo? Está a ferver. Rebuliço na terra. E não pense que depois de 7 anos eu voltarei no vosso convívio. Não é possível que a unção que eu carrego, vocês vão morrer. Paulo Baltazar, eu não posso ter contato com as pessoas, pecadores, feiticeiros. Se eu entro na loja agora dos feiticeiros da Índia, Mamadou, estes vão desmaiar. Se só minha foto quando entra no mercado, nos feiticeiros papam disenteria, fogem. Hein? Uns ficam desmaiados, ficam com a respiração ofegante, e eu próprio. Vocês não sabem o que está acontecendo com o homem aqui dentro. É uma unção acalcada que não teremos que ter contato com as pessoas assim, senão só no altar, à distância. Seres humanos não vão poder suportar a glória de Deus que se move no homem. E é só para começarem. E não pense que vou voltar a andar e não sei o que lá nos mercados, comprar, comer e tal, não sei o que. Permanentemente fechado. Permanente. Não haverá condições de estar no meio dos humanos. Só que desta vez não vamos colocar véu como no deserto. Sim.
Não vamos colocar véu, senão vamos condenar essa geração. É como que estaríamos a esconder Deus dos humanos. Não, somos da geração do Espírito Santo, com rostos estampados, resplandecendo como um espelho, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito de Deus. Aleluia! Estão a entender? É este momento que me foi prometido. Por causa de muito poder, os humanos terão medo de ti. Eles virão tremendo, vão vir como serpentes se enrolando, com temor, terror e tremor, e terão medo de ti por causa de muito poder. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Amém? O carnal, ao ver isso, vai se escandalizar. Claro, ele é carnal, ele não pode compreender as coisas do Espírito. A única coisa é só mesmo murmurar. Então, estamos aqui esperando, não os humanos, o céu. Nenhum poder teriam contra mim se do alto não lhes fosse concedido. Humanamente falando, eu quero. Mas o céu tem a sua vontade. Então seja feita a tua vontade, ó céus. Amém. Humanamente eu quero. Já há muito medo e terror na terra. E ainda vai aumentar. Vai aumentar, porque eu estou a marchar em direção à embaixada da África do Sul. Quem vai decifrar esse enigma que eu dei aqui? Estou a marchar em direção à embaixada sul-africana. Perto de Deus. Eu vou lá, esse homem traz cada enigma. Estou a marchar em direção à embaixada sul-africana. Deixa um enigma agora como quem? Sansão. Quem vai decifrar esse enigma? Gita Madalena. O que eu queria dizer? O que significa chegar na embaixada sul-africana? Eu quero que alguém decifre o meu enigma. Eu estou a marchar até a embaixada sul-africana. Quem vai decifrar esse enigma aí? Onde estão os homens sábios, os discípulos sábios? Estou indo para até a embaixada sul-africana. Não é o controle da África do Sul, não. Não tem nada. Quiteculo, não apanhaste nada. Dinei. Se os sábios não apanharam, como é que fica então o resto? Estou indo para a embaixada da África. Felizmente, pô, tivemos aqui uma quebra na energia. Eles atacaram a live. É incrível, tiraram a energia no condomínio. E como estava a usar a internet daí do que? E assim, tentei meter a internet do telefone. Afinal desliguei também. Afinal já estava ligado. Eu esperei, depois a rede caiu. Ou então a live terminou. Quer dizer que eu não
não compreendi os intentos felizmente não tem problema não. A luta vai continuar. Não foram eles sim, Lorena. Desligaram a energia. Estava muito quente, tá vendo? Eles se apressaram para não revelar os mistérios. Os mistérios da ruína deles, da desgraça do reino deles. Seu nome. Ah, feliz mar. Aleluia. Tá ligadinho. O tempo está comprido. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Olha, lá dentro está muito escuro. Não tem energia, por isso estou aqui fora. Então, está quente lá, está escuro. Eu acho também a nossa live já chegou ao fim, né? Oh, terra! Foi um ataque violento, pô. Retiraram, é Satanás esse. Não tem problema não. Retiraram a energia. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria oh, meu Pai, eu quero acordar cantando, eu quero acordar cantando. Então vou ministrar as curas, tá? Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos que estão doentes agora sejam curados. Recebam cura os doentes. Sejam todos curados. Enfermidades saiam. Câncer, depressão, em nome de Jesus Cristo. Sejam livres. E Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, remova esse vírus, esse demônio, esse espírito de enfermidade no corpo dele. E receba a cura em nome de Jesus Cristo. E seja curado. Diga amém. Diga glórias a Deus.
Amém? Estamos juntos.